tempo. Na última aula, eu estava falando sobre pressão. Foi ou não foi? Foi isso? O que a professora falou sobre pressão que você lembra? De verdade, se é que existe verdade verdadeira, gente. Mas o que você lembra? Com toda sinceridade, lembra de alguma coisa? Sim ou não? A senhora estava mostrando um exemplo da caneta que, tipo, se ela fica deitada ou, tipo, em pé e tal. Isso mesmo. Que era isso. Eu não vou pegar uma caneta, não vou pegar a lapiseira, né? Que é a tortura. Então, se eu faço isso aqui, a pressão é menor. Se eu faço isso aqui, a pressão é maior. Por quê? Eu estou aplicando a mesma força, só que a área é menor. O que é a pressão? Então, força pela área. Professora, mas não entendi tão bem, eu queria ver isso um pouco na prática. Eu vou compartilhar com vocês, eu fiz o slide, coloquei exemplos na prática. Eu acho que eu até coloquei o caso de Brumadinho, se não me falha a memória, se eu não... Hidrostática. Vai, abra-te sésamo. Puxa pra cá. Apresentar. Vamos. O marido tá falando, toma água. Gente. Hidrostática. Então, a primeira coisa que eu falei, a primeira coisa que eu preciso falar com vocês, e eu acho que eu comentei, foi a respeito dessa palavra. Quando você estuda força, pressão, só que dentro de um líquido, no ensino médio, gente, a gente estuda hidrostática, a gente não estuda hidrodinâmica, porque as coisas não estão em movimento. Então, tudo que você estudar relacionado a um líquido, e quando falar, e principalmente em força dentro de um líquido, esse líquido ele está estático, ele está parado, ele não está em movimento. Então, todas as fórmulas que você estudar de agora em diante, em líquidos, mas líquidos em estado de equilíbrio, em estado de repouso, paradinho ali. E aí, eu acho que eu comentei com vocês, o que aconteceu com a professora? Professora Sônia, tá? Fazendo meu produto era relacionado à hidrostática, que é a parte do princípio de Arquimedes lá. Teorema de Arquimedes, melhor dizendo, né? Que é o correto de se falar. Teorema de Arquimedes. E daí a professora estava fazendo o experimento e levemente ela movimentava o líquido. E daí, o meu experimento estava dando certo? Não. Gente, na hora que nem eu falei para vocês, 7 horas da manhã até 5 horas da tarde, eu fui comer uma maçã. E quando chegou 5 horas da tarde, sabe o que eu percebi? Eu percebi que eu estava movimentando o líquido, por isso as minhas equações não estavam funcionando, por isso meus resultados não estavam batendo. Então, isso aqui é estado de repouso, é a primeira coisa. E todas as fórmulas que a gente estudar, todas as fórmulas, elas estarão que só funcionam para líquidos em repouso, tá? Então, essa é a primeira coisa que tem que pensar. Isso na prática, né? Falando na prática. Vai lá. Mas o que é pressão? Pressão. Aí eu coloquei esse videozinho aqui, gente, para você entender. Não tinha... Eu nem vou colocar som. Não, vocês querem som? Querem som? Acho que vocês já viram essa. That was brilliant. You guys are wonderful. The serious bit. You're going to go to your left or then right. We'll come in the middle, nice and quick, okay? When I say go. No. Yes, sir. It was a delightful time to take a photograph. It's the internet for that kind of thing, you pervert. Oh, it's cold. Don't try this at home, kids. It's stupid and it hurts. Okay, that's nice and quick. Better nose number 2, please.
Teria coragem? Please mind my nose. Okay, I will give you a very clear go. No, don't stand on the elbow. That's good. I'll give you a very clear go when I am ready. Audience, when I start counting, you guys join in, getting louder and louder and louder, hopefully to somewhere near 20 seconds. This is the Better Now Sandwich. I'm Spiky Will. Let's go for it. Hey, hey, hey! Go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pessoal, então por que aquilo... Deixa eu parar aqui. Ó, o que acontece? Eu tô fazendo 2, tá? Que aí senão vai demorar demais, vai demorar demais. Eu não quero que demore demais. E esse prego tem a mesma ponta afiada desses outros pregos aqui. Aqui ela vai... Eu tenho essa bexiga e quando eu aproximar essa bexiga aqui desse prego e fizer uma força, a gente nota que a bexiga facilmente estoura. Agora, quando eu faço a mesma coisa, usando vários pregos, eu noto que a bexiga não... Tá vendo? Deixa eu só interromper aqui para conversar com vocês. Porque eu coloquei essas 3 situações. Aí tem gente conversando comigo, gente. Espera só um pouquinho, deixa eu ver o que é. Tá tudo bem. Já vou ver. Gente, curiosidade matou o gato. Que legal, verdade. Ai, vocês são 10, hein? Olha, do Thiago também, ó. O Gustavo, o Luiz, a Maria Luísa. Bem legal. Voltando, né? Não tem jeito, eu tô curiosa. Mas aí, o que aconteceu lá nos vídeos? Quando eu coloco aquela... Ai, eu esqueci o nome. Meu Deus do céu, tem um nome específico para aquela cama de prego, gente. Não recordo, mas tem um nome específico. Daí, quando eu coloco aqueles pregos, todos aqueles pregos, eles estão à mesma altura. Daí, quando eu coloco todos aqueles pregos à mesma altura, perceba que eu tenho uma área bem grande. O que acontece quando eu tenho uma área bem grande, a qual todos os pregos possuem a mesma altura? É como se eu tivesse a pressão de uma superfície lisa. É como se aquele homem estivesse deitando aqui, ó, sobre uma superfície lisa, porque a pressão em todos os pontos ali do prego são todas iguais. Porque a área é maior. Agora, quando eu coloco um único prego, imagine lá, eu colocasse um único prego, gente, mandasse aquele homem deitar, coitadinho dele, né? Por que coitadinho dele? O que iria acontecer? Quando eu tenho um único prego, a área é muito pequena. Se a área é muito pequena, o que vai acontecer com a pressão? Ser muito grande. Por quê? O que é pressão? Que eu estava comentando com vocês. Ouça, é para mudar a câmera, não é para tirar a câmera. Vai lá. Então, o que é a pressão? Pressão é uma força pela área. Então, quando essa área ela é muito grande, o que acontece com a pressão? Ela é muito pequena. Agora, quando a minha área ela é muito pequena, a pressão ela é muito grande. Por isso, quando eu coloco um balão numa área muito pequena, em um único prego, a minha bexiga estoura. E por que ela estoura? Porque a pressão é grande. Agora, quando eu tenho uma área grande e os pregos estão todos à mesma altura, eu tenho o quê? Uma pressão menor, muito menor. E daí a minha bexiga não estoura, e daí alguém pode deitar, sentar numa cadeira de pregos, tá? Que também tem a cadeira. Tudo bem? Tudo bem até aqui? Sim? Sim. Fala, meus alunos. Não deixa sozinha, não. Não deixa sozinha, não. Vou
prosseguir, colocar para apresentar, vou tirar daqui. Aí, deixa eu aceitar o Bruno. O que acontece também? Então, pressão até aqui você entendeu. Sim? Sim? Pode prosseguir? Sim. Densidade. Vou deixar reservado isso aqui, porque depois a gente vai voltar a falar de pressão. Essa pressão que a gente está vendo aqui, que até então a gente está estudando, que eu mostrei lá, aquela cama de prego, o experimento da bexiga, ali não é pressão de um líquido, porque não tem líquido, tá? Ali não é pressão de um líquido. Mas para a gente estudar a pressão em um líquido, primeiro a gente tem que entender densidade. Aqui, gente, eu recordo de uma aula do professor Huck. Huck, gente, ele é um professor, ele não é grande, ele não é gordo, ele é baixinho, magrinho. Um cara super inteligente. E daí eu lembro dele uma vez na sala de aula, ele falar o seguinte pra gente. Um aluno falou para ele, professor, se eu jogar 1 quilo de algodão na sua cabeça, jogar 1 quilo de chumbo na cabeça de outra pessoa, tem diferença? Tem diferença? E eu faço a mesma pergunta para você. Tem diferença? Se eu pegar esse 1 quilo de algodão, jogar na cabeça da Josiane. E se a Josiane pegar esse 1 quilo de chumbo e jogar na cabeça da professora, tem diferença? Eu acho que tem, professora. Tem. Olha o volume. Deixa eu pegar aqui. Olha o volume do algodão. Olha professora, o volume. É a mesma coisa perguntar qual que é o mais pesado, caminhão de penas ou... É que tem gente que fala qual que é o mais pesado. 1 tonelada de penas e 1 tonelada de chumbos. 1 tonelada de penas é mais pesado porque você tem que carregar a culpa de ter matado todos aqueles pássaros. Mas pode ser, tipo, pena... Mas, realmente, mas sei lá, você precisa matar a galinha para pegar pena? Peraí. Não, mas vamos pensar cientificamente. Não, agora vale a pena. Deixa eu interromper aqui. Olha o que vocês me disseram. O que é mais pesado? Peso é força. Eles têm o mesmo peso, professora, que é tudo em quilo, 1 tonelada. 1 tonelada, 1.000 quilos. 1.000 quilos vezes a aceleração da gravidade, ó. 1 vezes 10 a quarta newtons. Isso tanto para a pena quanto para o chumbo. Eles possuem o mesmo peso, a mesma força. E eles possuem a mesma massa também. 1 tonelada, 1.000 quilos. Tanto de pena quanto de chumbo. O que é diferente é a densidade. A densidade é diferente. Por quê? Igual 1 quilo de chumbo e 1 quilo de algodão. Os dois possuem 1 quilo. Então, a massa é a mesma. Porém, a densidade é diferente, porque densidade é massa sobre volume. O volume do algodão é grande. O volume do algodão, o volume da pena também é grande, ó. Logo, a densidade vai ser o quê? Pequena. Agora, o volume do chumbo, ele é o quê? Pequeno. O que vai acontecer com a densidade? Grande densidade. E essa grande densidade aí, o que vai acontecer? Vai me provocar dor quando esse chumbo cair sobre a minha cabeça, vai causar dor. Já a pena caindo sobre a minha cabeça não causa dor nenhuma, porque são densidades diferentes. Deu para entender? Então, o que é a densidade? Densidade é a massa sobre o volume. E densidade, gente, densidade é de um corpo. Quando eu falo corpo, isso aqui, um corpo, o copo é um corpo. O corpo é densidade. Agora, quando eu falo, deixa eu olhar para vocês, senão fica assim. Existem duas situações. Densidade
eu estou falando de um corpo, a relação da massa pelo volume desse corpo. Agora, quando eu falo água, água não é corpo. Água é substância. Então, de uma substância, eu não chamo de densidade, eu chamo de massa específica. E massa específica, gente, tem a mesma formulação do que densidade. Professora, para que isso? Porque se eu quero falar de um corpo, eu falo densidade. Se eu quero falar de uma substância, eu falo massa específica. Eu estava, tem acho que 2 semanas atrás, umas 2 semanas atrás, eles estavam falando que estava tendo uma alteração na qualidade da gasolina. Quem ouviu falar a respeito disso? Quem ouviu falar? E daí, essa alteração na gasolina, eu ouvi um especialista falando, na hora dele falar, ele falou assim que houve uma alteração na massa específica da gasolina. Mas o que ele estava dizendo? Quando ele falou em massa específica, entre aspas, na sua cabeça, você tem que lembrar de qual palavra? Densidade. Então, houve uma alteração na densidade da gasolina. Mas por que, professora, que ele não falou densidade? Porque gasolina não é corpo. Gasolina é uma substância. E em substância, a gente fala massa específica. Mas o que é essa massa específica? Vou trocar aqui, vou escrever para você. Ó. Massa específica é representada por essa letra aqui chamada Mi. Mas olha a fórmula. É a mesma coisa, ó, massa por volume, massa por volume. Só que aqui é densidade, eu estou falando de um corpo. Aqui é uma substância. E por isso eu chamo de massa específica. E por que que essa coisa? Professora, é a mesma coisa. É a mesma coisa, mas daí o que que eu quero te falar? E olhar para você. Por conta desses milímetros, dessas pequenas coisas que o aluno erra em questão. Às vezes está lá na questão e ele quer que você calcule determinada coisa, a qual precisa da densidade. Mas se é água, se é óleo, se é gasolina, e a pessoa ela é extremamente rígida na hora de elaborar a questão, ela não vai colocar a densidade da água. Ela vai colocar a massa específica da água. E daí, quando ela coloca essa palavra massa específica da água, a pessoa vai ficar assim, o aluno vai ficar, o que é isso? Que dado que é isso? E daí, por conta de você não conhecer o linguajar técnico, o linguajar científico, você pode perder a questão, uma questão que você saiba, uma questão que você conhece a formulação, sabe muito bem calcular, mas por conta de uma só palavra, você não saiba resolver o exercício. Então, quando colocar lá a palavra massa específica, na sua cabeça você já lembra que é o quê? Epa. É a mesma coisa que densidade, só que aqui eu estou falando de uma substância. Entendido, primeiro ano? Entendido? Fala com a professora. Sim? Sim. Tá. Vou colocar lá no slide. Esses detalhes, gente, faz toda a diferença na resolução de exercícios. Toda a diferença. Então, aqui a professora já falou. Aqui, massa específica, então, ó, é a mesma formulação, só mudo a letra, tá? Aqui é um Mi, é esse U, tá vendo? Ele é assim, gente, meio balé. Ó, uma perninha para cá, outra perninha jogada para lá, tá? É o U do balé. Agora a gente vai chegar na pressão do líquido. Eu tenho aqui, eu peguei essa lembrança emblemática aqui, o do Chaves jogando um balde d'água na cabeça. Ai, meu Deus do céu. Ai, qual é o nome dele mesmo? Ai. Seu Madruga. Seu Madruga! Só que vamos pensar em tais situações. Ele está jogando um balde de água. Quando ele joga esse balde de água, vai ocorrer uma pressão sobre a cabeça dele? Sim ou não? E se eu for mais chata ainda? Isso. Mas vamos pensar o seguinte, vamos
dar uma pitadinha de veneno aí na situação. Eu não vou jogar um balde de água, vou jogar uma caixa d'água na cabeça dele. A pressão vai ser maior? Sim. Vai. Ah, então quer dizer que quanto mais líquido eu tenho sobre a minha cabeça aqui, maior é a pressão. Ah, então quer dizer que quando eu estou indo para o fundo do mar, quanto mais líquido eu estou indo para o fundo, vai aumentando a pressão. Mas por que vai aumentando a pressão? Porque vai aumentando a quantidade de água sobre o meu corpo. E se vai aumentando a quantidade de água sobre o meu corpo, vai aumentando a pressão. Beleza, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, se eu trocar o balde de água por um balde de mercúrio ou por um balde de óleo, vai ter diferença da pressão? O que vocês acham? Professora, eu acho que vai, mas eu não sei por quê. Por causa Acho da que vai por densidade? causa da densidade. Professora pirou. Muito bom! Bom, Professora. estou entendendo a linha de raciocínio. Tá. Já mataram a Professora. charada. Já fala. Uma pergunta. Diga, a pressão que tem no mar, tipo, no oceano, mesmo tendo um espaço muito grande, tem a pressão, tipo, a quantidade de água? Tipo, se eu tivesse a mesma quantidade de água dos oceanos em um espaço menor, a pressão seria maior? Vou responder daqui a pouco. Eu já, calma aí, que eu já vou responder. Eu já vou pegar duas situações, vou colocar quantidades de água diferente, a gente vai analisar em cada ponto a pressão. Calma aí, que daqui a segura aí que eu já respondo, senão eu vou ter que avançar um pouquinho. Espera aí, eu já vou responder. Então, a primeira coisa, e daí já vai começar a analisar, já vai começar a responder o que ela perguntou para a professora, é o seguinte, olha aqui, eu tenho o ponto 1 e tenho o ponto 2. Dois objetos iguais, porém em alturas diferentes. Pergunta, a professora pergunta, qual deles? O objeto no ponto 1 ou no ponto 2? Quem sofre maior pressão? Ponto 2. No ponto 2. Mas por que no ponto 2? Porque tem mais água em cima do objeto, do ponto. Ou seja, quanto maior for essa altura aqui, essa profundidade, eu prefiro falar profundidade, acho que é mais didático. Quanto mais profundo eu adentrar nesse líquido aqui, maior será a pressão exercida sobre o meu corpo. Então, ou seja, a pressão de um líquido está diretamente ligada à profundidade. E essa profundidade, ele chama de quê? Ele chama de H. Porém, a gente acabou... aqui é outra situação, gente. Vou deixar aqui. Vou parar aqui. Vou interromper e vou explicar, que aí eu vou pegar um caso real, que é o caso lá de Brumadinho, que dá para a gente entender algumas situações reais, tá? Que acho que para a gente ter um sentido melhor da física, quando a gente pega algum fato, principalmente do que está acontecendo nos noticiários, para a gente entender. Um exemplo, só para você entender. A semana passada teve aquela explosão. Todo mundo viu aquilo. Todos viram? Todos viram, não viram? Sim. Fala com a professora. Sim, em Beirute. Sim, professora. Isso. Daí tem um vídeo, acho que é o que mais foi comentado nos telejornais. Tinha lá a mãe e duas crianças. Duas ou três crianças, agora eu não recordo. Acho que eram 3. Então, mas daí o que acontecia? Ela estava lá e de repente eles fizeram isso aqui, porque eles estavam enxergando a explosão. Perceberam? Eles estavam enxergando a explosão. Mas depois de alguns segundos é que veio o impacto do vidro sobre eles. Na hora que eu vi aquilo, toda sinceridade, claro, é muito chocante, é triste, mas eu pensei fisicamente. Por que aquilo aconteceu? Porque a luz, as partículas, vamos pensar na velocidade da luz, para enxergar,
é muito superior. A velocidade do som, ela é inferior à velocidade da luz. Então, ao enxergar, por isso que quando você vê lá, risca o céu, depois você escuta o barulho do trovão, porque a velocidade da luz para chegar até os seus olhos, ela é muito superior. Depois que você escuta, porque a velocidade do som é inferior, e o som, ele precisa, por que impactou? Ele precisa de, como é uma onda mecânica, ele precisa de partículas para se propagar. Então, houve uma compressão, foi isso aqui, ó. E essa compressão dessa energia deslocada pelas partículas, bateu impactou na janela e fez aquela janela derrubar. Então, aí, nessas situações que eu quero que vocês olhem o universo de vocês e comecem a analisar aonde que eu enxergo física. E é isso aí, gente, e essas situações que eu estou falando, que eu estou verbalizando com vocês, esse tipo de situação que o Enem vai cobrar. Eles vão pegar mais algo do cotidiano, vai jogar lá. Olha, eu quero saber se você entende física de verdade, tá? Por isso que eu vou colocar aquela situação e daí eu vou voltar lá, e daí eu vou... Deixa eu trocar aqui de câmera para começar a responder a que a minha linda perguntou para mim. Voltando. É que é tão interessante algumas situações, gente, da física, que eu acho tão bom. Ó, eu falei para vocês que pressão é força pela área. Aí, vocês perceberam que, quando eu estou falando de pressão sobre um líquido, depende da densidade do meu líquido. Porque quanto mais denso for esse líquido, maior será a pressão. Depende da profundidade, que eu vou chamar de H. Depende dessa profundidade? Depende dessa profundidade. Profundidade. Agora foi. Depende, porque quanto mais fundo eu estiver dentro do meu líquido, maior será a pressão. Ou seja, olha que coisa linda. Eu não vou criar uma nova fórmula para pressão, mas vou reescrever pressão de acordo com aquilo que eu tenho, que é no líquido, densidade do líquido, altura do líquido, né? E a densidade e altura. O que é força? O que é força? Se eu tenho lá um objeto, vou colocar pretinho aqui, e esse objeto está dentro de um líquido, ele vai sofrer a ação de uma força. Que força é essa? Força-peso. Ele vai sofrer a ação dessa força-peso. Então, essa força aqui não é qualquer força. É massa vezes aceleração da gravidade. Dividido pela área. Beleza? Tudo bem? Você vai precisar lembrar disso? Não, só estou te mostrando. Porque às vezes o aluno fala, mas por que pressão lá é desse jeito? Por que pressão no líquido é diferente? Não é diferente. Eu só estou escrevendo de acordo com os dados que eu preciso. Só que, como depende da densidade, o que é densidade? Densidade é massa sobre volume. Então, quem é massa? Massa será a densidade vezes o volume. Então, aqui, ó, vou reescrever pressão. Então, pressão será, aonde é a minha massa? Vou escrever densidade vezes volume. Vezes G, só estou copiando, ó, dividido pela área. Só que quando eu tenho, o que é volume? Metro quadrado. O que é área? Metro, não, o que é volume? Metro cúbico. O que é área? Metro quadrado. Metro cúbico dividido por metro quadrado vai dar metro. O que é metro? A minha altura. Ou seja, o que é pressão? Pressão será a densidade do líquido vezes a profundidade vezes a aceleração da gravidade. Olha lá. Professora, tem como você explicar de novo? De novo. Vou colocar aqui, vou até trocar de folha. Não vou fazer aqueles balacobaco, você não vai precisar daquele balacobaco.
Então, vamos ser diretos. Ó, sendo mais criteriosa ainda. Então, pressão. O que a professora disse? Quanto maior for a densidade do líquido, maior será a pressão. Então, depende da densidade? Depende. Isso aqui é diretamente proporcional. Quando eu aumentar isso, isso aqui também vai aumentar. Depende da altura? Depende da altura. Quando eu aumentar a altura, quanto mais profundo eu estiver, maior será a pressão. Então, pressão e altura é diretamente proporcional. E depende da aceleração, gente. E por que depende da aceleração? Por que depende da aceleração? Porque se eu tiver com um líquido, gente, lá na bendita Lua, vai ter o quê? Uma pressão. Se alguém jogar um líquido sobre a sua cabeça lá na Lua, vai ser diferente do que aqui na Terra. Por quê? Por conta da aceleração da gravidade lá, que é muito menor que na Terra, devido à força gravitacional lá, que é menor. Então, a pressão do líquido, ela depende da densidade do meu líquido. Então, aquele balde lá que o Chaves estava jogando sobre o seu Madruga, se for água, vai ter uma pressão sobre a cabeça dele. Se for óleo, vai ter outra pressão sobre a cabeça dele, porque a densidade da água é diferente da densidade do óleo. Professora, mas a senhora falou que água e óleo, a gente não fala densidade, a gente chama o quê? Massa específica. Então, o correto, gente, é chamar de massa específica, tá? Então, eu posso escrever assim, a minha fórmula, e posso escrever assim. Assim é mais correto ainda. Por quê? Quando eu falando do meu líquido, eu falo que ele é massa específica. MiGH. 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 Entenderam? Ô, professora, Ah. essa daí é para líquido, não é? Hã? É para líquido essa fórmula, não é? Só para líquido. Líquido. A de objeto normal é aquela P igual a F sobre A? Entendeu perfeitamente a nossa aula. Isso aqui é do líquido, isso aqui não. Muito bem. Até aqui, tudo bem? Professora, essa forma que você passou agora só vale para líquido? Aqui, sim, só para líquido. Isso aqui é para líquido. Aí, deixa eu fazer a seguinte situação. Vou pegar, só para responder uma pergunta. Suponhamos que eu tenho esse quantitativo de água. Suponhamos que eu tenho um recipiente muito menor. Porém, a mesma altura. Vou chamar aqui de H. E aqui também será H, a mesma altura. Vou colocar um objeto. Até vou medir. A mesma altura. A pressão aqui e a pressão aqui é a mesma. Não interessa se eu tenho um recipiente maior aqui. Por quê? Depende da densidade. Se aqui é água, aqui é água. O líquido é o mesmo. O líquido é o mesmo. Então, a massa específica ou a densidade, tanto faz, é a mesma. A altura também é a mesma. Ó, a altura aqui é a mesma altura daqui. A aceleração da gravidade também é a mesma, porque os dois estão aonde? No planeta Terra. Ou seja, a pressão exercida sobre essa bolinha, se eu tenho um espaço maior, se ela está no mar,
Ou se ela está em uma piscina, só que a mesma altura, contendo o mesmo líquido, a pressão será a mesma. Respondi aquela questão. Quem falou? Quem perguntou para mim? Foi a Ruth. Respondi, Ruth? Sim. Entenderam? É legal, né? Fala, é lindo isso, é lindo. Deixa eu só mostrar para vocês entenderem. Ó. Professora, a melhor parte é que as fórmulas não são muito difíceis. Não, são fáceis, é só alguns casos de interpretação. Nos exercícios, gente, na hora que eu estiver explicando, existem 2 tipos de exercício. Na hora que eu estiver explicando os exercícios, presta atenção qual é o jeito de olhar para você resolver que seja mais fácil, tá? Ó, vou colocar aqui, ó, embrumadinho. Ó. Olha isso. Aí vou parar. Parei o vídeo. O que aconteceu? Aqui... Deixa eu usar esse negócio nesse balão grandão. Não dá para usar aqui, gente. Mas aqui, ó, o que acontece? Embaixo, por que esse negócio ele começa a desmoronar embaixo? Eu tenho um rejeito. É água com água com terra. É uma lama. Eles chamava de rejeito. A pressão embaixo é maior. Se a pressão embaixo é maior, eu tinha uma força muito maior embaixo. E essa força vai provocar o quê, gente? Uma velocidade alta aqui, ó, desse rejeito. Você percebe que, olha a velocidade dessa tragédia. O quanto... Eles tinham um barômetro. O que é um barômetro? É um instrumento de medida para pressão. Eles estavam medindo a pressão. Eles sabiam que a pressão estava alta. E eles sabiam da consequência disso. Perceba, olha a velocidade do carro lá, ó. E olha a velocidade do rejeito. Por que isso aconteceu? A pressão era altíssima. Se a pressão era altíssima, gente, a velocidade por conta dessa pressão foi extremamente grande. Olha lá. Vocês entenderam melhor agora esse caso? Entenderam melhor aonde que a gente aplica a física? E por que eles usavam barômetro? Porque ali eu tinha um líquido ali embaixo. Era como se fosse um lamaçal ali. Água com terra. Então, eles tinham um barômetro medindo a pressão e a pressão daquele líquido. E é uma implosão, não é uma explosão, uma implosão, é de cima para baixo, porque embaixo é quem rompe. Por que embaixo? Porque a pressão embaixo é maior. E daí, por que pressão? Aí eu vou analisar a outra pressão sem ser do líquido, embaixo, porque embaixo, quanto mais baixo eu estou do meu líquido, maior é a pressão, rompe-se embaixo. Daí eu tenho, pensando na pressão como força pela área, eu tenho uma grande força. E essa força provoca, o que é a força? Massa acelerada. Provoca uma variação de velocidade muito grande, um rejeito que está extremamente acelerado. Estão entendendo onde que a física vai se encaixando? Não é top isso, gente? Não é top? Aí eu fico empolgada. Dá uns petelecos, tá? Se eu estiver empolgada demais, fala, epa! Professora, a senhora fez a sua negócio nesse conteúdo, né? Não especificamente, indiretamente sim. Eu tive que estudar tudo isso. Mas o meu conteúdo mesmo é o Teorema de Arquimedes, que eu vou falar depois. Aí eu peguei até coisas que tá na minha dissertação para usar para vocês. Deixa eu compartilhar, ver se eu esqueci alguma coisa. Aí eu volto aqui, senão a gente vai prosseguir para... Aí, vasos comunicantes. Ó, olha aqui para você ver. Olha o caso Brumadinho. Ó, perceba aqui aonde que está indo o meu líquido. Bem mais distante. Por que ele está indo bem mais longe?
com mais velocidade, com mais intensidade, porque a pressão é maior. Se a pressão é maior, tem mais força. Se tem mais força, tem maior aceleração. Logo, a variação de velocidade no intervalo de tempo é maior. Olha aqui em cima, olha onde que o líquido cai. Ô, tadinho, ô, coitado, olha aqui. Por quê? Porque a pressão é menor. Agora, a pressão independe. Aqui eu tenho uns vasos comunicantes, ó. Tá vendo? Se eu tenho a mesma altura, 3 objetos, tem lá o ponto A, o ponto B, o ponto C. Nesses 3 pontos, gente, a pressão ela é a mesma. Não interessa o formato, não interessa o formato do meu objeto, mas sim a altura. Se estão sob a mesma altura e o líquido é o mesmo, a pressão é a mesma. Entendido? Vou desenhar isso e eu encerro, senão eu vou me empolgar. Vou só finalizar aqui, gente, com vocês. Já está chegando. É hora de dizer adeus. Não é adeus, é até agora, né? Mas é muito chato, que agora o assunto tá ficando bom. Aí isso aqui ficou igual ao meu focinho, né? Olha lá, desenha direito, Sônia. Eu parei de ficar deixando o desenho pronto, porque eu ficava aflita, gente, sabia? Aí eu ficava, então eu tenho que... Olha meu planejamento de aula, assim não, você fica mais light. Aqui. Então, eu vou colocar 3 bolinhas aí eu encerro. Porque aí o pessoal já tá ali, mas Sônia, você já tá atrasada para outra aula. Ó. Aqui. Objeto 1, objeto 2, objeto 3. Os 3 objetos, gente, eu desenhei esse aqui, tá perfeito, tem nada de tortura, tá? Nada de tortura. Desenhou tortura. Suponhamos que aqui, ó, as 3 alturas são iguais. E o líquido também é o mesmo. Então, não interessa que o formato aqui, ó, do meu recipiente, a pressão no ponto 1, no ponto 2, no ponto 3 é a mesma. Desde que os líquidos são iguais nos 3 pontos, desde que estão submetidos à mesma altura. Então, aqui eu tenho a mesma pressão. Isso que é chamado vasos comunicantes, mas é bem simplesinho. Entenderam o conteúdo? Que na próxima aula eu quero trabalhar exercício com vocês. Entendido? Alguma sombra de dúvida? Eu não quero saber se tem dúvida. Se tiver sombra de dúvida, eu reexplico. Sim ou não? Acho que não. Na próxima aula, então, gente, já pega o seu livro, já deixa reservado o seu livro na página 9, para a gente já resolver, para você não ficar procurando, a gente já ganha tempo, tá? E aí eu vou te dar os macetes de resolver exercício, tá? Combinado? Já vai deixar na página 9? Sim, meu aluno? Sim, sim? Ok. Ah, tá bom. Tá. Beijinho, até daqui a pouco. Ai, muito bom.